Olá, tudo bom? Eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, um Zoom literário, da Escortece Editora. Nós, da Escortece, imprimimos, editamos e comercializamos livros desde 1982. Este é mais um evento do projeto Feiras do Livro. E hoje temos o lançamento do autor J.C. Sibila, o livro O Homem Sem Passado. O livro Um Homem Sem Passado você encontra na Galeria do Livro. Acesse www.galeriadolivro.com.br. Aqueles que quiserem fazer perguntas, coloque o seu nome completo no chat, que nós iremos chamar, assim que terminar a entrevista, um a um que quiser perguntar e conversar com o Sibila. O microfone de todos será desativado. E vamos começar o nosso lançamento. Olá, Sibila, tudo bem com você? Nós não te ouvimos. Nós não ouvimos você, Sibila. E agora? Agora sim. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde a todos. João, Eliakim, Cristiane, Paulo Mauá, Rubervan, Maria Mortati. Eu não consigo ver mais, eu só tenho 3 telinhas aqui de pessoas, então, como eu sou muito ruim disso, talvez eu não esteja vendo alguém. Tudo bem, boa tarde a vocês, quase boa noite, né? Eu estava dizendo para a Cristiane que eu estava em São Paulo até agora há pouco, aí perto de vocês, e agora eu já estou no mato, já vim para o mato, aqui para o meu descanso. Boa tarde a todos, é uma alegria estar mais uma vez junto com a Escortece, fazendo esse trabalho, e estou aqui à disposição de vocês para falar sobre o lançamento do meu livro O Homem Sem Passado, o terceiro livro solo, né, dentro dessa linha que eu trabalho, que é do fantástico, do realismo mágico. Todos os 3 são nessa linha, inclusive, e as peças de teatro também são nessa linha. Fico à disposição, Eliakim, João, Paulo, de vocês todos aí, para responder aí as perguntas que vocês quiserem. Certo. Sibila, vamos começar falando um pouquinho de você. Quem que é o Sibila? Esse JC que vem antes do seu nome. A sua profissão, como que é o seu dia a dia, enfim. Se apresenta um pouquinho para a gente, que a gente quer te conhecer. Olha, Sibila é um italiano que virou grego. O nome Sibila não era esse, era Sibili, né? Dos meus avós, aí, dos meus pais e tal. Mas o cartorário escreveu errado, ele escreveu Sibila, e Sibila é grego. São as ninfas gregas, onde os deuses e os semideuses iam consultar, enfim, para saber o resultado de uma guerra, o resultado das chuvas, das plantações, né? Eram as sibilas, onde, inclusive, Atlas, né? Fazia consultas às sibilas. Então, eu sou um descendente de italiano que virei grego por erro de cartório. Na verdade, não sou nenhum nem outro, sou muito brasileiro e paulista. Mas você me pergunta, né? Vamos começar já um pouco mais lá para frente, né? Para não recuar Joia. muito, né? Eu fiz a escola de arte dramática, que era ali na Tiradentes, né? E essa escola de arte dramática, ela era mantida pelo Mesquita, pelo Estadão, pelos os sócios lá do Estadão, pelo Mesquita. E era Joia. uma escola, embora particular, ela era gratuita. Particular porque ele mantinha aquilo lá, mas nunca se cobrou nada. E eu entrei naquela escola e, na época, ela tinha 2 vertentes, atores e autores, né? E ali eu fiquei, e ali logo de cara eu
peguei uma professora que, se não cair o sistema aí, porque diz que quando fala palavrão o sistema derruba, né? Não sei se isso é verdade, mas eu tive uma professora muito filho da puta, na época. Hoje eu adoro, ela morreu, né? Mas eu adorava, e uma das pessoas a quem eu devo um pouco do meu conhecimento sobre mitologia. Depois eu explico por que eu estou falando de mitologia no meu programa da Rádio USP. Ela me deu a Ilíada e Odisseia para ler inteirinho. E eu, com 16 anos, lendo Ilíada e Odisseia. E não bastava ler, tinha que fazer análise sintática da Ilíada e Odisseia inteiros. Eu xinguei muito aquela professora, e hoje Eu eu agradeço imagino. muito que E hoje, eu tenho até ele aqui, todo fragmentado, 60 anos depois, eu tenho aqui na minha biblioteca. E aí eu aprendi um pouco dessa coisa da literatura, do Homero, enfim, da Guerra de Troia, do retorno da Guerra de Troia, né? Ilíada é a guerra, e a Odisseia é o retorno da guerra, né? Que foi mais... que morreu mais gente do que na própria guerra, o retorno, né? Então, fiz a Escola de Arte Dramática e fiz a Faculdade de Comunicação na Álvares Penteado. Depois eu trabalhava num lugar que nenhum de vocês talvez conheça, quem sabe o Paulo, hein? Na TV Tupi, né? E os diários associados tinham um convênio de mandar 2 profissionais daqui para a França, e viam 2 da França para cá por algum tempo. E eu fui para lá para passar 6 meses nesse convênio, e acabei ficando 5 anos, quase 5 anos, 4 Olha anos e só. pouco, né? Onde eu fiz a Escola Superior de Cinema de Paris, e onde trabalhei na organização Rádio e Televisão Francesa, ou RTF, que hoje não existe mais, né? Hoje ela mudou de razão social, porque ela era estatal, e estatal, quando começa a dar lucro, as empresas particulares vão lá e compram, né? Então, hoje não existe mais o RTF. Aí fui para lá, fiz a Escola Superior de Cinema, voltei para cá, fiz o meu mestrado na USP, que defendi em 1987. A minha dissertação é a interrelação dos meios: cinema, televisão, teatro e literatura. Está lá na USP ainda, se alguém quiser fazer uma navegação por esse caminho dos meios de comunicação, tem alguma coisa interessante lá que talvez possa ajudar aí as pessoas. E aí fui trabalhei na TV Cultura, na Bandeirantes, na Record, na Gazeta, na Globo. Na Globo eu não trabalhei como funcionário, não. Eu fiz 282 filminhos de 2 minutos, que abria antigamente a programação da Globo às 5 horas da manhã. Essa produção era terceirizada por um pessoal da Teologia da Libertação, né? E foi muito gratificante trabalhar com eles, porque eles não me impunham absolutamente nada. Eles só me davam o trecho bíblico que eu deveria trabalhar para fazer uma situação, um filme de uma situação da atualidade social do país. Por exemplo, na Bíblia tem um texto que diz assim: invadam as terras. Eles me davam esse texto. É claro que eles meio que direcionavam para a finalidade que eles queriam, e a gente fazia um filme com atores, né? Bons atores, Tadeu de Pietro, a Rosi Campos, enfim. E a gente fazia esses 2 filmes. Aí fiz filmes para eles, trabalhei numa empresa, uma produtora de filmes chamada Jaraguá Filmes. O que mais, hein? Tenho 10 peças de teatro, 4 delas montadas, né? O Proteu, que eu estava te falando antes de iniciar o nosso programa,
que é uma adaptação, uma modernização do mito grego Proteu, né? Doida, que é uma peça que talvez hoje me desse problemas, porque é exatamente um trabalho em que os personagens são filhos de um pastor evangélico e ele é homossexual e ela é mulher, então ela não pode subir nada porque é mulher, né? Então, isso virou um roteiro de filme, eu consegui fazer, na época, o acesso ao Ministério da Cultura, consegui as cotas, né, para produzir o longa-metragem, mas não consegui vender uma cota sequer. E aí eu acabei desistindo e perdi o prazo. E depois, aí continuei com os meus livros, né? Já é meu 8º livro. Inclusive, eu tenho um livro que foi editado, uma antologia, aí pela Scortese, já um bom tempo atrás, quando vocês estavam ainda do outro lado da rua. Né? Já faz um bom tempo, né, João? E eu editei um conto dentro dessa antologia que se chamava Do Corpo e da Alma, que é a história de um homem que está esperando a volta da mulher que foi fazer um tratamento na capital. E quando ele está esperando, alguém fala com ele, mas essa que vai chegar é a minha mulher. Ele fala, não, essa é a minha. Então é o corpo e a alma querendo ter a propriedade da mesma mulher. E aí o João cometeu a loucura de editar na antologia da Scortese. E, bem, nesse período todo eu fui escrevendo esses livros, 8 livros, e esses 3 solos que estão aí. Uma alma à procura de um corpo. Quando eu mostro isso aqui, às vezes aparece ponta cabeça, tá certo? Não? Tá certo, tá certo. Mas vai de Aí, trás para certinho. frente, né? Uhum. Esse aqui que está na 2ª edição, acho que dá para ver aqui, 2ª edição. E o Criaturas, que também está na 2ª edição, né? Todos eles estão lá fisicamente lá nas lojas do Martins Fontes, e o Homem Sem Passado está aí trabalhando na Scorsese para vender alguma coisa, né? Isso, exatamente esse livro. Tá lá na galeria do livro. Exatamente. Esse livro, O Homem Sem Passado, eu não sei se posso, eu não sei como é que você encaminha aí, Joaquim. Pode, vamos conversar então sobre O Homem Sem Passado. Tem uma resenha que foi feita agora, esses dias, por uma jornalista publicitária e que vai sair agora na revista da Universidade de São Paulo, da USP. É uma resenha literária que a USP solicitou lá para ela e ela fez essa resenha. E eu gostei muito, ela me mandou a resenha para ver e eu não palpitei nada, gostei muito. Se puder, eu gostaria de ler no sentido de contextualizar o que é, para mim, o que é o realismo mágico e por que os meus livros estão nessa vertente já um pouco ultrapassada, mas foi o que me sobrou. Não sei se Tá puder, certo. você me fala, eu leio, são 2 parágrafos. Ótimo, pode ler, fique à vontade. Tá. Então, eu vou ficar meio de lado aqui. Ok, sem problemas. No livro O Homem Sem Passado, Sibila também navega pelas estruturas do realismo mágico, em que a interferência de acontecimentos fantásticos seria impossível em uma narrativa realista. O elemento fantástico tem a forma particular de lançar o olhar crítico e externo para a realidade do mundo concreto. Os acontecimentos, entre aspas, impossíveis de O Homem Sem Passado surpreendem a nossa possível descrença, pois a vivência dos personagens expressa com forte intensidade as emoções sempre cuidadosamente preparadas anteriormente, com um brilhante apelo visual que funciona muito bem nos diversos capítulos do livro. É a resenhista que está falando, não sou eu, não. O personagem da narrativa
é um prisioneiro conhecido apenas pelo seu número de prisão, o 35. Outro nome ele não sabe, talvez não tenha, e é o conhecimento do seu passado, a recuperação da sua memória roubada que o 35 procura neste livro fantástico. Quase, aqui ela põe entre aspas, quase cheguei a acreditar, relatou certa vez o ensaísta e escritor búlgaro Tzvetan Todorov, que definiu a fórmula que melhor se identifica ao fantástico. Todorov diz: a fé absoluta como a incredulidade total nos levam para fora do realismo mágico. É a hesitação que dá vida ao realismo. E essa hesitação entre o verossímil e a realidade absoluta que leva o homem sem passado a procurar as suas raízes. Fecha aspas, essa é uma resenha da jornalista, e eu não sei abaixar o negócio aqui, peraí. Da jornalista, publicitária e designer Vanessa Polly Hoffman, que ela fez para... E vai, acho que sai a semana que vem, ou sei lá, qualquer dia, para a revista literária da USP. Eu fiquei muito animado quando a USP pediu que ela fizesse isso, porque eu tenho essa revista da USP aqui, e eu estava manuseando, só que eles são lindas, hein? As revistas da USP são uma edição maravilhosa. Mas depois eles me falaram, não vai sair mais impresso, vai sair no digital. Eu falei, tudo bem, a vida vai assim, né? Então, Eliakim, é nesse universo do fantástico, do realismo mágico, que é aquilo que fica entre o quase acreditei do Todorov e a fé, a não fé absoluta, que se situa o realismo mágico, que fez aí os caminhos, né, do Gabriel Garcia Marques em 100 Anos de Solidão, do Borges, que se depois tiver um tempinho eu queria também ler um texto pequenininho do Borges, chama Sonho e Destino, que fala bem o que é o realismo. E, por falar bem o que é o realismo, ele enuncia um pouco, para minha pretensão, o que é o meu livro, O Homem Sem Passado. Então, é isso. O Borges, eu creio que talvez vocês conheçam esse trecho, né, do que o Borges escreveu. E se você achar conveniente, eu já posso encaixar aqui, senão deixa para depois. Pode, fica à vontade. Então, o Borges, quando lhe perguntavam, e é Borges mesmo, hein? Não me corrijam não, porque não é Borges, o Jorge Luiz Borges era neto de português, então o Borges é Borges mesmo. Joia. Tem gente que fala Borges, né, porque pensa que ele é espanhol, mas os avós dele não eram. Ele fala assim, em Sonho e Destino. Será que eu consigo enxergar lá? Acho que eu consigo. Quando os relógios da meia-noite prodigarem um tempo generoso, irei mais longe que os vogas avante de Ulisses, a região do sonho inacessível à memória humana. Dessa região imersa, resgato restos que não consigo compreender, ervas de singela botânica, animais um pouco diferentes, diálogos com os mortos, rostos que na verdade são máscaras, palavras de linguagens muito antigas e às vezes um horror incomparável ao que nos pode conceder o dia. Serei todos ou ninguém, serei o outro, que sem saber eu sou, o que fitou esse outro sonho, minha vigília, e a julga resignado e sorridente. Borges. Bacana, parabéns. O Borges, junto com Cortázar, né, os grandes nomes da América Latina no realismo. Aliás, o mundo deve à América Latina Sem o dúvida. esplendor, né, do fantástico, do realismo. Tem algumas
alguns autores brilhantes, né? Inclusive o Todorov, o Milan Kundera, por exemplo, né? Mas é um gênero bem latino-americano, né? E por aí eu vou seguindo, não com a mesma profundidade do Borges, né? E nem da Vanessa, que fez a resenha aí do meu livro, mas vou seguindo por aí. Bacana. Sibila, Nossa, eu nós falo temos. muito, né? Sibila, agora nós temos uma pergunta do nosso editor João Cortese. E, em seguida, uma pergunta também do Rubervan. João Cortese, sinta-se à vontade. O seu áudio. Esse microfone ainda, ele vive judiando da gente. Você falou bastante coisa aí sobre cinema e teatro. É uma coisa que eu não sabia de você. Você conheceu a Aurora Duarte? Nossa, mas no cinema. No cinema? Sim. Então, eu tenho uma passagem. Então, ela foi grande, né? Ela foi grande, Sim, né? sim. Ela ficava... você já viu falar do editor Masao Ono, né? Sim, claro. Então, ela alugava um edículo, uma ridícula, atrás do escritório do Masao Do Ono, Massal. nos anos 70. E, conversando uma vez com o Masao Ono, eu falei, Masao, tem uma pessoa lá no fundo, no quintal. Ela falou, ih, a doida da Aurora. Eu, como doida da Aurora? É a doida da Aurora, né? E o que ela faz? Ela é doida? Não, ela mexe com negócio de cinema, ela é toda cheia. Ela era muito revolucionária, era polêmica na época, né? Ah, não teve dúvida. Eu me levantei, fui lá e fui conhecer a Aurora Duarte. Você sabe que Aurora esse Duarte. muito amigo, ela era uma mulher com uma cabeça totalmente fora desse mundo, né? Sabe quando a gente aprende com a pessoa, né? Eu sei que ela tem uma passagem muito importante no cinema, por isso que eu perguntei, né? E vi também que você conheceu o Rudá de Andrade, o filho da Claro. Pagu? Então, o Conheci. Rudá E foi conheci muito ele no MIS também, né? Porque ele foi diretor do MIS, né? do MIS, não, do MIS não, da Cinemateca. Acho que ele foi do MIS também, não é? Foi também, bom, eu conheci Foi, na foi, época foi. que estava ali Sim, na mas Praia. o Rudá é um cara de cinema, assim, dos É, mais brilhantes, né? e Ele é muito das filho histórias. ele é o filho Apagou. da Pagu. Isso, Pagou. O mais velho que era filho da outra, né? né? Mas o filho da Pagou era o Rudá de Andrade. Muito bacana. Poxa, que bacana essa área do cinema, né? São várias histórias muito bacana. Eu não sabia dessa particularidade e agora, quando você fala da sua obra, a gente percebe, a gente olha tudo isso como um grande cenário, né? Bacana, muito bom. Um dia, se tiver uma oportunidade, tempo e paciência, dá uma olhadinha na minha tese lá da USP, que é exatamente isso, a inter-relação dos meios, né? Como é que, por exemplo, às vezes me xingam muito quando eu falo isso. Eu Você acho fala que a literatura... convergência ou você fala da convergência? No sentido de convergência? Da convergência e da divergência, porque quando eu falo que a literatura não dá bom teatro, as pessoas querem me matar. Mas eu falo, então me cita um. Aí me citam sempre o Dostoiévski, que é no regime de exceção, e o Balzac, que também é no regime de exceção. Mas no lugar comum, na dinâmica normal da produção de literatura e da produção de teatro, literatura não dá bom teatro. Né? Porque dá para o cinema. para o cinema, sim. Para o cinema, para a televisão, a literatura é fantástica. Agora, o que eu acho engraçado, já que você tocou no assunto de cinema, uma coisa que eu acho engraçada, quando quando um livro vira filme, a quantidade de todo mundo que assiste o filme depois compra o livro. Isso é um negócio muito engraçado, né? Sim. Você diz que é para pichar depois, tá vendo? Fizeram tudo diferente. Né? Uma das minhas decepções foi o Siddhartha, do Herman Hesse. Eu fui assistir o filme babando, né? Quando cheguei lá. O próprio Sustentável Leveza do Cedo, o Milan Kundera, que você falou aí, né?
O filme é muito fraquinho, né? E o livro é maravilhoso, né? O, sabe, João, quando eu falo isso, e você está citando o Kundera, a insustentável leveza, às vezes as pessoas ficam chateadas comigo, né? Como não dá literatura, é só o texto, não é assim, né? A literatura é narrativa. E tudo que o teatro não aceita é o narrativo. É narrativo. O Shakespeare dizia assim, em 7 minutos, você não se envolveu pela vivência dos personagens, você não conseguiu envolver o teu espectador, ele vai embora. Eu uma Teatro é vez vida. acho que Cardoso, eu já vou lembrar o nome dela, muito famosa. Ela falava: o teatro tem um problema muito sério. Se você mata o personagem logo. No filme, não. No filme você pode matar, no romance você pode matar. Todo mundo mata o personagem a hora que quer. Né? No teatro, você não pode matar o personagem principal. É verdade. Essa, né, quem está me escutando, é uma grande verdade. É uma grande verdade. Na literatura e no cinema, você pode matar, aí você volta, conta da frente para trás. No teatro, não. O teatro, ele é algo muito interessante. É muito interessante. Nesse filme que eu citei aí, só para manter um pouquinho, viu, Eliakim, não fica bravo comigo, não, se eu sair um pouco Imagina, Porque o imagina. prejudicado sou eu, se eu ficar falando de outras coisas, não vende meu livro, né? Mas esse filme que eu citei Eu aí já encerrei minha parte, viu? É porque você falou de Não, mas coisas que eu gosto, é muito interessante lembrou discutir amigos isso. da minha história, da minha vida, né? Com Rudá de Andrade, foi um amigo de sair, né? E principalmente na época do Menotti de Pica, eu me relacionava com o Rudá. Então, muito do que eu sei do modernismo é minha vida, do Oswald, do próprio Menotti, eu aprendi na própria casa do Menotti, né? E quando você falou aí também do cinema, essa loucura toda, me lembrou a Aurora Duarte, que estava esquecido da minha cabeça, né? Desculpe, são coisas de 40 anos que a gente, na hora que você mexe, você bota para fora, né? Mas eu encerrei minha parte. Deixar o Não, Paulo. mas só para. Foi muito interessante a tua colocação, porque a Aurora ela fez alguns filmes num um sistema de produção de filmes que era absolutamente fantástico, mas muito criticado, que eram os filmes da Boca do Lixo de São Paulo. Sim. Eu também fiz. O meu filme Eva foi a quinta bilheteria, acho que de 76 ou 78, não me lembro bem. Nunca pedimos um tostão de patrocínio, nunca pedimos um tostão para o Estado, né? E o filme tinha que se pagar em 2 a 3 semanas, senão a gente ia ficar devendo. Você E me a fez Aurora, lembrar de outra coisa. Você lembra do Davi Cardoso? Não sei se é vivo claro. ainda. Inclusive, hoje saiu. Eu tenho um texto dele hoje, acho que na Folha, no Estadão. Eu o conheci pela filha do Nelson Gonçalves, né? A Lília. Sim, a Lília. Você deve conhecer também. Aí o Davi Cardoso falava: João, eu estou agora publicando o filme do roteirista Richard, não sei o que mais lá. Aí eu parei assim: quem é esse desgraçado? Quem é esse cara? Né? Não, é o Ricardão. Lembra do Ricardão ali, do Novidades, do barzinho que ficava? Eu falei: bom, mas ele mudou de nome, agora é Richard? Pois é, Ricardão, ninguém queria comprar o texto. Quando eu falei que era do Richard, todo mundo queria comprar o texto dele. Aí Foi muda de muito história. assim nos anos. Ali, a própria literatura brasileira, isso eu estou falando do Caio Prado, eu estou falando do Enio Silveira, dos grandes editores dos anos 60, 70. Eu tive o privilégio de conhecer essas pessoas, né? Todo mundo publicava com pseudônimo. Todo mundo publicava com pseudônimo. Sim. Por quê? Porque não vendia. Coitado do João Sebastião, né? Mas se ele virava Johann Sebastian, aí era o máximo, né? Aí da Então, isso música, né? aconteceu muito. É uma história engraçada. O cinema também passou por isso. Eu acho que é a época que você está falando, né? A Aurora, eu me lembro, por volta dos anos 70, 75, por aí, ela fez alguns filmes lá também muito interessantes. E o que era interessante era que tinha uma estrutura narrativa de um cinema bem trabalhado.
não discuto o conteúdo, o valor do conteúdo, mas discuto a estrutura narrativa do filme, era muito bem feita, né? Inclusive o Mazzaropi, que as pessoas falam tanto, que não sei o que e tal, mas a estrutura dele a estrutura narrativa dos filmes dele era muito, muito interessante, né? E precisariam realmente ser um pouco reverenciada. Mas aí eu fiz esses filmes, acabei. Agora acabei de escrever uma peça que Legal. chama Supremos Decaídos, que é o encontro dos deuses de todas as origens, são 6 deuses: grego, egípcio, brasileiro, africano, asiático e uma divindade que eu não me lembro o nome agora, que vão encontrar com o Papa, porque a Igreja Católica significou o fim das divindades. Olha só. Né? Não é a Igreja Católica, o cristianismo e o islamismo significaram o fim do politeísmo. Sim. Então, esses deuses destas épocas mais distantes da Grécia, do Egito, nosso aqui, são 6, e eles vão se encontrar com o Papa. Se reencontrar com o Papa. É uma prestação de contas entre o politeísmo e o monoteísmo que nos permite o renascimento. O renascimento é a volta, não é? A cultura clássica. Né? Ok. Então, essa peça se passa no Renascimento. Oi, pode falar. Vamos lá. A gente vai ter que correr um pouquinho porque nós temos algumas perguntas. O primeiro a perguntar agora é o Rubervan do Nascimento. Rubervan, fique à vontade, pode desativar seu microfone. Eu não vejo o Rubervan na tela aqui, mas eu devo estar errado em alguma coisa. Rubervan? Ok, acho que ele não deve estar conseguindo acessar agora. O próximo, então, a perguntar é o Paulo Mauá. Paulo Mauá, pode desativar seu microfone e sinta-se à vontade. Boa tarde, Sibila. Eu tive o prazer de conhecer você, né, virtualmente, só conheço você virtualmente, com a maioria das pessoas aqui, tirando o João, conheço todos aí aqui virtualmente. Não lembro de você, Eliakim, quando eu estive aí nas Cortázes. Então, mas, Sibila, eu tive o prazer de entrar na UBE, começar a participar das reuniões de terça-feira, no dia que você foi o entrevistado. E aí fiquei muito feliz de saber que você mora em Águas da Prata, aí, né? E que a gente vai poder se encontrar e conversar muito em breve, se Deus quiser. E tomar uma branca pura. Tomar qualquer coisa, até aquele caldo de cana do bosque. Só que a branca pura daqui é água, hein? Então, mas eu tomo até aquele caldo de cana lá do bosque com pamonha, tô nessa. Só o fato de estar junto com você vai ser muito legal. A pergunta do Rubervan é muito parecida com a minha, então, Eliakim, eu vou até... ele está perguntando, e era muito o que eu ia te perguntar. As referências literárias que você tem, você já falou alguma coisa do Borges, falou do Cortázar, do próprio Gabriel Garcia Marques, mas, assim, você tem alguma coisa de Kafka, tem alguma coisa de o Kundera já foi falado, mas, por exemplo, Philip Dick, Ray Bradbury, alguma coisa quando esses caras vão para a linha do fantasismo, ou você está sempre focado na parte mais latina mesmo do texto? Até eu ia comentar isso com você, porque ontem eu terminei de ler um livro de contos do Philip Dick, que é o autor do cultuado, né? Eu sou Blade Runner na camiseta, assim. Então, mas ele escreve algumas coisas de fantasia. E o último conto desse livro de contos dele, e aí que é engraçada essa associação, existe uma crítica que chama Agentes do Destino, que até virou um filme, esse conto dele, com o Matt Damon, se eu não me engano. E aí a crítica faz assim, nossa, parece até um Borges
escrevendo aqui nos Estados Unidos. Então, é bem o que você falou mesmo, sobre a fantasia, ela está mais voltada para, talvez, a imaginação e cultura latino-americana. Você tem isso como referência? E aí eu tenho uma segunda coisa que eu quero te perguntar, que é, o teu conhecimento de mitologia é monstruoso, porque aquele dia da UBE você falou daquelas gravações que você tem, e eu vejo isso aqui muito presente aqui, né? É impressionante, você discorre como se estivesse passando no meio das linhas. Tem o dinossauro, ok, tem o negócio da ok, mas você parece que mergulha dentro da mitologia. Então, são as duas coisas que eu queria te questionar. Assim. Questionar não, estamos conversando, né? Estamos conversando. Eu tenho algumas referências fortes, para mim, sobre outros autores que não os latino-americanos. Além do Milan Kundera, que eu já te falei, o Günter Grass, o Salman Rushdie, que é um autor do realismo fantástico, a Faye Weldon, né? que é uma autora inglesa, a Angela Carter e a Jeanette Winterson, né? que são 4 autoras inglesas que entraram por esse caminho do realismo mágico. E é interessante porque os críticos, enfim, falam que os críticos ingleses falam que, tentando responder também um pouco lá para o Huberman, né? Os críticos ingleses falam que o realismo mágico não vingou inicialmente na Europa, porque ele só vinga em países, em regiões de extrema carência social, de extrema dificuldade social. E nesse período de 80 anos para cá, a Europa, para ele, não passou por essas necessidades. Meu Deus, o Salman Rushdie, por exemplo, chegou à Inglaterra numa condição terrível, né? E todos eles, o próprio Milan Kundera e tal. Então, os críticos ingleses, e de uma certa forma europeus, de uma forma geral, dizem que, a princípio, o realismo mágico necessita de uma derrocada social no país. Uma sofrência. Uma sofrência. É uma sofrência, para usar uma linguagem assim mais rápida. E que era o caso do Gabriel Garcia Marques, né? Em 100 Anos de Solidão, do próprio Borges, né? Do Cortázar, perdão, o Cortázar, né? Então, eles dizem que isso era uma característica muito latino-americana pela sofrência social que os países latino-americanos tinham, e esses autores, vou falar inclusive eu, mas não é prepotência, eu uso o meu... eu uso o meu livro O Homem Sem Passado, numa viagem em que o 35, que é o personagem ele vai visitar os Camisas Verdes. Os Camisas Verdes foram o princípio do fascismo brasileiro, né? Só que o realismo e a fantasia, o fantástico, me permite levar esse personagem 35 para uma época onde ele não viveu, né? As imagens e a literatura do fantástico nos permite condensar o tempo, nos permite abrir mão da geografia, do tempo, né? E isso é bom. No último, o Paulo estava falando, no último capítulo do meu livro, o 35 tem um encontro com as Nornas. As Nornas são pitonisas celtas, né, de 5 milhões de anos atrás. Né? Então, elas são trazidas, ou no meu... Até lá, meu livro se passa nos anos 30, né, 30 e pouco. Né? Então, Paulo,
eu não sei se eu consegui responder muito, mas tem essas referências, sim. Só que eu tenho uma coisa, o fantástico não é fantasioso. O fantástico é a realidade da fantasia. Não é uma Legal coisa isso. fantasiosa, né? Porque acho que não sei se foi usado esse termo, né? Não é uma coisa fantasiosa, é uma coisa muito... E eu sempre defino o fantástico como uma forma externa de fazer uma crítica à realidade. E se você sair, se for além do verossímil, se você for a verdade, você foge do realismo mágico. Joia. Não sei, Paulo, desculpa, não sei, Paulo. Foi? Então tá bom. Agora com a palavra Maria Mortati. Que eu também não estou vendo aqui na minha tela, mas Só eu um acho que eu estou momento. tudo errado aqui. Será que se eu apertar o Pode gallery, ativar seu viu? som, Maria. É que eu fiquei botando ok no seu aqui, não no Ah, meu. agora vi a Maria. E você não estava me vendo? Que parecia que Não estava, mas eu acho que eu apertei o botão errado, mas agora estou vendo em tela cheia aqui. Maria. Boa tarde, então, Sibila. Salve, Maria. É um prazer acompanhar mais essa entrevista sua de lançamento do livro, de divulgação do seu livro. Sempre um prazer conversar. E um prazer estar com todos aqui nesta sala hoje. Sempre uma tarde agradável. Eu vou me lembrar da sua... O Paulo lembrou, né, Paulo, da entrevista na UBE. Eu também vou me lembrar, porque naquele momento... Eu acho que nós temos uma falha muito grande, todos nós. E não só escritores, né, e leitores. Nós escrevemos, publicamos, e cada vez mais se escreve e se publica no Brasil, e nós lemos pouco ou não temos condições de ler tudo, e entre nós também não nos lemos. Então, eu devo a vocês ler os textos de vocês. Nós divulgamos, ler os livros. Isso é algo que a gente tem que assumir. Eu, vez ou outra, olho aqui para a minha pilha mesmo. Está ficando pilha, porque a gente vai adquirindo ávido assim, eu vou, e chega uma hora que a gente olha e diz assim, não dá, não tenho condições. Então, eu já antecipadamente peço desculpas, porque a cada vez que você fala do seu livro, mais me dá vontade de ler. Então, eu vou assim pensar, vou recordar que, quando você fala desse livro, eu vou me recordar que você trata, não apenas desse, mas do seu trabalho, e como é que isso se reflete nos seus textos, né? E uma das coisas que me ficou foi a influência do cinema também, além da influência da mitologia grega. Me lembro que nós conversamos sobre os anjos do Wim Wenders, né? E por falar em realismo fantástico, eu não sei se eu posso classificar o Wim Wenders como realismo fantástico, mas que aqueles anjos são fantásticos e que as asas do desejo são fantásticas. Asas do desejo, né? As asas do desejo são fantásticas. Então, só para me recordar se o Homem Sem Passado é aquele a que você se referiu sobre isso. Isso é uma coisa. E uma questão. E a segunda questão é que, certa vez, você fez um comentário bastante instigante na relação do teatro com a literatura. Que uma vez, bom, em primeiro lugar, para vocês, dramaturgos, talvez, ou que atuam no teatro, teatro é a encenação, teatro não é o texto. Para nós, da literatura, o drama, o teatro, é um gênero literário. Aí você fez um comentário bastante instigante. Uma vez encenada a peça, rasga-se o texto, que era o roteiro para que ela fosse encenada, porque aí o roteiro perde o sentido. Então, eu gostaria de ver como é que essa sua formação e atuação situa você como autor de um texto literário, mas o olhar de um dramaturgo, cineasta, que vê o texto como dispensável, quando encenado, é a experiência, a perspectiva aristotélica mesmo, né? O ator em ação, que é o que interessa, não é o texto que o fundamenta. Conte um pouquinho, porque são muito instigantes essas questões de fronteira, eu vou chamar, em que você atua. Essa brincadeira que eu faço de rasgar o texto, eu rasgo mesmo.
Mas para separar bem as fronteiras das coisas. Quando você tenta um dia fazer uma roda, uma mesa, uma peça com atores de teatro, com diretores, com escritores de teatro. Roteirista não, porque diz que teatro não tem roteiro, né? Mas são vícios são vícios do trabalho do ator e do autor de teatro. Ele pega o texto literário qualquer, e que veio como literatura, como ela é, e fala, puxa, não, isso não tem... Eles brincam, isso não cabe na minha boca. A palavra da literatura não cabe na boca do ator. Ele precisa falar outra coisa. Ele precisa encerrar a frase como pô, cacete, sabe? Ele precisa de arredondar as frases que na literatura não se acertam. Mas a literatura, ela é narrativa, não tem jeito. É ou não é? Você que é professora, talvez... Não, desculpe, agora então a conversa está ficando boa. Vamos pegar os contos dos russos. Um Tchekov, um conto de que eu gosto muito, Pamonha, que é só diálogo entre o proprietário e a governanta. Não tem narração de fatos, mas toda a narrativa está dada pelo diálogo. Aliás, até uma sugestão, aquele cenário deve ficar lindíssimo, né? Porque mas a narrativa não faz parte obrigatoriamente de um bom texto com discursos diretos. Mas eu acho que eu respondi isso para o João. O Tchekov tem coisas fantásticas, né, para o teatro. Quando se diz que no livro o diálogo é conduzido pelos personagens, não quer dizer que o autor não esteja narrando através dos personagens. Sim. Ele está fazendo uma narrativa, né? De qualquer forma. Mas também, Maria, não quer dizer que não... Eu até citei algumas exceções, não quer dizer que não haja exceções. Tem textos literários que foram muito bem adaptados, mas veja bem, foram adaptados, foram reescritos para subir no palco. Perfeito. Né? Dostoiévski tem, Balzac tem, Baudelaire tem, mas eram textos originalmente narrativos e que foram reescritos com a possibilidade do ator vivenciar a cena e não contar a história. Né? É isso que eu estava falando, eu acho que eu até tinha falado um pouquinho, não sei se foi... Era só uma provocação, porque a tua fala... Não, mas é bom, porque às vezes as pessoas não entendem quando eu falo que... Outro dia eu fui assistir uma peça que era um livro falado por ator, eu falei, nossa, que coisa horrível, e a gente saiu mesmo, a gente foi embora. A gente, como Shakespeare falava, se em 7 minutos não pegar o espectador, vai embora, né? Mas tem sim, viu, Maria? Tem exceções muito interessantes. Eu não digo que é uma regra geral, porque eu não acredito muito nessas regras, mas são exceções a esse olhar de que o teatro é uma cena para ser vivida, enquanto a literatura nos dá a cena narrada, né? Joia. O palco, só para concluir, Eliakim, perfeito. O palco é a caneta do autor. Que bonito. Maravilha. Vamos lá. Eu acabei nem conseguindo perguntar, mas eu tenho uma pergunta que ficou me instigando nesse debate com a Mortati, que é a seguinte. Eu tenho livros que são peças de teatro, estão no livro como peças de teatro. Isso Sim. É permitido? Isso acontece ou não tem nada a ver com o que eu estou falando? É permitido, acontece e tem coisas muito boas. O pessoal da editora, me ajuda aí, João, que eu vou falar de uma concorrente sua. Hein? Giostre? Da Giostre?
tem editado algumas sim, coisas. verdade. Mas eles editam o texto enquanto texto de teatro. Exatamente, Enquanto texto como de se teatro. fosse Nelson Rodrigues. Exatamente. É o texto na íntegra, aquele que é entregue ao autor. Eu, aliás, queria editar pelo menos 4 peças minhas. Quem sabe um dia o João me dê a oportunidade de editar 4 peças. Talvez 4 dê um livro muito grande, mas 2, 3 talvez. Mas viu ele aqui? Sim. Sempre número ímpar, viu, Sibila? Número ímpar? Então, Número tá ímpar. bom. Par comigo. Número par não tem vez. Então, 5 não dá porque ficaria muito grande, mas 3 então. 3 é bom. Essa peça que eu acabei de falar, que eu escrevi agora, que a pandemia me proporcionou escrever, Supremos Decaídos, eu gostaria muito de vê-la editada. Legal. Porque não sei se eu vou conseguir vê-la montada. É uma peça de muitos personagens. No teatro, a Renata Palottini me falava muito sobre essa dificuldade, né? Porque, às vezes, um livro onde você publica um texto de teatro é lindo, maravilhoso, mas você não consegue colocar aquilo para criar uma peça. É complicado, teatro não é um negócio fácil, não. Eu publiquei muitos livros de teatro ao longo da minha vida, e, às vezes, para a coisa funcional, você tem que fazer uma grande adaptação, você tem que mudar bastante. Tem razão. Aquilo serve de um roteiro, né? Bom, ele aqui, nós estamos com o tempo estourado, né? Isso, está bem estourado. Então, nós temos mais 5 minutinhos, Sibila. Será que a gente consegue o Rubervan? Porque o Rubervan queria perguntar para o Sibila. Então, se a gente conseguir o Rubervan, a gente encerra depois. Tem um sorteio também, né? Ou não? Não tem sorteio não, hoje? Não, não temos sorteio hoje. Você pode sortear. Posso fazer um sorteio? O Paulo Mauá já ganhou. Sibila, você já ganhou a caneca? Eu já. Mas não ganhei no sorteio. Mas foi justo. Foi mutreta. Né? Entendeu? Mas será? Vamos ver se a gente consegue o Rubervan, né? Vamos ver se a gente consegue. Rubervan, cadê ele? O Bevan é funcionário público, põe o casaco na cadeira, põe e ó. E deixa lá, né? Ele põe o livro, né? E deixa lá. Então, Sibila, as suas considerações finais, é muito importante, então. Foi muito bacana o papo, viu? Gostei muito. Muito, muito bacana. Ele aqui, você tem alguma outra pergunta aí pendente? Não, né? Não, seria apenas as considerações finais mesmo, e nós faremos o sorteio. Mas não tem, o Rubervan não está aí, tem a Verônica, é isso? E a Nós Sueli. temos a Verônica, o Sibila, a Maria Mortati, Paulo Mauá, Rubervan e a Sueli. É a Sueli. Verônica, fala, Mortati, abre o microfone. Será que eu posso ter 10 segundinhos, porque eu fiquei devendo uma coisa para Maria Mortati. Por favor. Se eu tiver que esperar até vocês virem a Marília para responder, é melhor responder já. Vocês vêm a pé, né? Não que eu não queira. Não, ela e o Sibilas e o Rubervan a pé até chegar a Marília, nós já estamos no ano 2030. Eu acho Ele pensou que Marília fosse aqui ao lado de São Bernardo. É que vocês têm que pegar carona com o périplo do Rogério, porque ele já falou que a primeira cidade onde ele vai passar é Marília. Eu me sinto muito bem recebendo vocês. Desculpa. Olhaquim, pois não. Se ainda der um tempinho, só para uma coisa que passou um pouco, assim, parece que passou em branco, quando a Maria Mortati falou do cinematográfico desse livro, do Homem Sem Passado, no capítulo 9, o meu personagem, o 35, vai encontrar com os anjos de Wim Wenders, do filme Asas do Desejo. E, então, por isso que ela está falando, né, que tem uma coisa meio cinematográfica, e está mesmo. E quem se lembra do filme, eu não sei se todos assistiram, mas os anjos do Wim Wenders, de Asas do Desejo, são 2 anjos que vêm à Alemanha pós-guerra, né? Voltam como espíritos, como anjos,
a Alemanha, e só que ele se apaixona por uma alemãzinha linda de morrer. Mas ele não quer só a paixão espiritual, ele quer a moça, né? Então, o meu personagem, o 35, vai encontrar com os anjos do Wim Wenders e vão viver um encontro de imateriais com aquela moça que é uma trapezista de um circo alemão em decadência, e ela acaba tendo que se prostituir, essa coisa toda, né? Por isso que acho que ficou faltando falar um pouco desse capítulo que chama Asas do Desejo, é o capítulo 9 do livro, em que o meu personagem 35 vai encontrar com os anjos de Wim Wenders. Eu espero que o Wim Wenders não fique bravo comigo. Joia. O livro O Homem Sem Passado você encontra na Galeria do Livro. Acesse www.galeriadolivro.com.br. Sibila, foi um prazer conversar contigo nessa tarde, tá bom? Muito obrigado. Olha, Eliakim, eu agradeço muito a você, ao João, que tem me recebido assim com muito carinho na Escortece. De vez em quando passo por lá, que da minha casa até lá eu vou a pé, né? De vez em quando ele me recebe com muito carinho, com muita receptividade. E então agradeço a Escortece, ao grupo Escortece, e que me proporcionou, inclusive, monitorar uma mesa, a mesa número 4, né, Maria? Há uns tempos atrás, dentro desse projeto fantástico. Diversidade. Foi muito da bom. Diversidade, né? E onde eu encontrei um pouquinho mais com o Rubervan, que agora quer ir até a Marília a pé, cantando poesia. Eu falei, não tenho tanta poesia. Eu acho que a mesa que o Sibila pilotou, se não me engano, teve um público, um dos maiores públicos, né? Com exceção da Clarice, não é isso, Maria? Ou eu estou enganado? Foi, acho que foram 20. Preciso olhar aqui, que é a nossa média, mas tem números menores. Foi a mesa 4 deles. A mesa dele foi... A mesa 4. Diversidade da literatura. Com a Alcideia, muito bom. Isso. Agora, eu vou pedir que todos desativem seus microfones, já enviam o convite. E o Homem Sem Passado e o Sibila, eu acho que eles merecem um presente nosso. Eu acho que eles merecem uma salva de palmas. Parabéns, Sibila. Parabéns, Sibila. Mais uma vez. Foi um prazer de novo, Sibila. Obrigado. Viu? Um abraço.